Antes que você comece a se perguntar, eu vou explicar. Essa estante aqui, ó, ela tá vazia porque eu não parafusei ela na parede, porque eu achei que não ia precisar. Aí eu enchi de livros e ela começou a cair. Ela começou a tombar. Aí eu tirei os livros que estão aqui nas outras prateleiras, deixei só os de cima, os bonequinhos. Então os meus livros estão guardados por aqui, em volta da sala. Então não estranhe, a estante está vazia. E você também vai ouvir uns barulhos de buzina, porque tem uma criança brincando com uma buzina. E eu não posso esperar a criança parar de brincar para começar a gravar, porque eu tenho só esse horário para gravar. Eu também não posso lá pedir para a criança parar de brincar com a buzina, porque eu não sou um monstro. As crianças têm que ficar brincando. A criança faz barulho mesmo. Tá normal isso aí. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas sobre escrita e ser escritor que vocês fizeram lá no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp. Se você estiver interessado em participar, comenta aqui que a gente te coloca lá, tá? Eu deixei por 2 minutos as pessoas fazerem perguntas e essas perguntas surgiram. Eu nem selecionei, são as perguntas que surgiram nos 2 primeiros minutos. Eu peguei e vou responder. A primeira pergunta é do Rodrigo e ele pergunta quais dicas eu daria para escritores iniciantes. Tenho algumas dicas clássicas para escritores iniciantes, que é: escreva, não se preocupe se está bom ou não no começo. A parte mais difícil é começar a escrever e continuar escrevendo e ter um ritmo de escrita constante. O segundo é o leia de tudo, né? Leia sempre, mas não leia apenas aquilo que te interessa ou aquilo que você gosta de escrever. Procure gêneros que te desafiem, que estão fora da sua zona de conforto, para você absorver coisas diferentes para colocar na sua escrita. Isso acontece muito com quem escreve fantasia, por exemplo, porque a pessoa adora Senhor dos Anéis e Game of Thrones, e aí ele meio que lê essas duas coisas, basicamente, e quando começa a escrever, ele escreve um Senhor dos Anéis e um Game of Thrones, ele não escreve uma coisa única. E é importante você, como escritor, procurar uma coisa única, né? Uma história que só você pode contar. Caso contrário, não faz sentido, né? As pessoas escolherem ler você e não outra pessoa. Por isso, leia coisas diferentes, saia da sua zona de conforto. E uma terceira dica, que eu acho que fala um pouco, inclusive, é estude técnica, estude estilo, estrutura de história. Tem livros ótimos sobre isso. Eu acho que vou gravar um vídeo só com dicas de livros que falam sobre isso. Mas ó, tem um aqui, que tá perto de mim, que eu já posso indicar, que é esse aqui, ó, Sobre a Escrita, do Stephen King, onde ele fala um pouco sobre técnica de escrita e como aprender a escrever. Então comece estudando. A segunda pergunta é da Júlia Marques, e ela perguntou qual é o meu maior sonho como escritor para 2020 e para o resto da vida. Primeiro, o meu maior sonho era ser publicado. Não, antes disso, o meu maior sonho era ser lido. E aí surgiu o Wattpad, surgiu vocês e eu realizei esse sonho. Depois o meu maior sonho era ser publicado. E agora eu já sou um autor publicado. O terceiro passo, né, que agora eu almejo bastante, são duas coisas. O primeiro é me certificar de que eu vou continuar escrevendo. O que significa eu vou ter uma carreira sólida o suficiente para me sustentar os futuros baby sales só com o dinheiro da escrita, para eu não precisar trabalhar com outra coisa que vai consumir minhas horas e minha energia e eu não vou conseguir escrever. Então eu quero me certificar de que eu vou continuar escrevendo sempre, e isso só é possível ganhando dinheiro, né? Conseguindo me profissionalizar o máximo possível para ter uma vida confortável para mim e para minha futura família. O meu segundo sonho, e esse é uma coisa que eu almejo muito para o ano que vem, inclusive, é trabalhar com adaptações para o cinema. Eu estou estudando roteiro, estou trabalhando com roteiros, com cinema, com audiovisual, porque esse é um objetivo que eu tenho para o próximo ano aqui de 2020. Eu estou bem focado nisso. Inclusive, é bem possível que em 2020 eu escreva mais roteiros do que livros, para vocês verem o nível de comprometimento que eu tô com este mercado agora. O que não quer dizer que eu vou parar de escrever livros, né? Mas 2020, principalmente, vou ter um foco muito grande em audiovisual, em cinema, séries. A Sami perguntou se eu já aprendi alguma lição com os meus próprios livros, numa lição de vida enquanto eu escrevia os meus livros. É bem legal que às vezes eu leio o que eu escrevo e muitas vezes em determinados momentos da história
tem visões de mundo, e tem conselhos, e tem, né, esse tipo de coisa. E eu leio e eu penso, pô, eu adoraria seguir o que eu escrevo muitas vezes. Porque muitas vezes você sabe o conceito, né, de como buscar uma vida melhor, o conceito de como encarar a vida do jeito certo, mas é difícil de colocar na prática, né, na sua vida. E eu fico tentando fazer isso e às vezes dá certo, às vezes não. Mas uma coisa que eu tento levar comigo, que eu aprendi enquanto escrevia, foi a lição do isso também passará. Tanto as coisas boas vão passar, quanto as coisas ruins. Por isso, não se desespere quando as coisas ruins estiverem acontecendo, porque isso também passará. E não fique deslumbrado demais quando as coisas boas acontecerem. Aproveite as coisas boas, porque elas também passarão. Tudo passa. E é legal, muita gente acha que eu inventei, porque é um livro chamado Ike Perspectiva que eu escrevi, e que no meio tem essa fábula do rei, que tem um anel escrito, isso também passará. Essa fábula não foi eu que inventei, é uma fábula antiga que existe, eu só incluí na história, é legal lembrar isso. E aí essa fábula é muito importante pra mim também, por isso que eu quis compartilhar com vocês. O Dan, que eu imagino que seja de Daniel, ele perguntou se eu tenho algum método de escrita para quando eu vou começar a trabalhar em um livro, ou se eu só começo a escrever. Sim, eu tenho um método. Eu acho que eu também vou gravar, eu fico falando, vou gravar um vídeo sobre isso, tá? Mas eu acho que eu também vou gravar um vídeo sobre isso. Porque é o seguinte, primeiro eu começo com o argumento da história, então, sobre o que a história vai falar, quais são os personagens, onde ela se passa, eu penso mais ou menos, né, como essa história vai se desenvolver, e aí eu escrevo isso. E depois elaboro uma coisa chamada escaleta. A escaleta é um fluxograma onde você determina o que vai acontecer a cada momento da história e em cada ato. Então você separa em 3 atos ou em 5 atos. E aí você coloca, aqui vai acontecer isso neste capítulo, isso nesse capítulo, isso nesse. Aqui no segundo ato vai acontecer isso, 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 isso. E isso vai levar aqui, que vai acontecer neste capítulo, isso, isso. Então eu meio que faço um grande resumão da história para não me perder. Então eu só começo a escrever a história mesmo quando eu já tenho definido o começo, meio e fim dela. Eu só começo a trabalhar no primeiro capítulo quando eu já sei o que vai acontecer no final. E tudo que vai levar até o final. Dessa forma eu não me perco enquanto eu estou escrevendo e eu consigo deixar a história coesa, bonitinha, amarradinha, assim, sabe? A Stephanie fez uma pergunta sobre Mais Leve que o Ar, que eu ia responder quando eu me toquei que era spoiler. Stephanie, a pergunta que você fez é um spoiler, se para pra pensar, então eu não posso falar aqui no vídeo. Mas a resposta é Anastácia. E aí ela fez uma pergunta também pessoal, né, que foi engraçadinho, eu vou responder, porque ela perguntou o seguinte: Felipe, quando vai acontecer o seu casamento com a Tainã, a sua namorada, né? Acontecer o casamento Sarinã, como ela gosta de chamar. É engraçado você perguntar isso, porque eu e a Tainã decidimos que não vamos nos casar. Nós moramos juntos, então nós temos uma vida de casados, de certa forma. Ela mora aqui, neste apartamento comigo. Pretendemos continuar morando juntos para sempre. Mas nós não vamos nos casar, nós não vamos fazer uma festa de casamento, trocar alianças, assinar papéis, esse tipo de coisa, porque é caro, na verdade, demanda um investimento financeiro que nós, juntos conversando, chegamos à conclusão de que preferimos gastar esse dinheiro comprando comida, lanches, móveis para a nossa casa e viajando. Agora um recado rápido para quem é de São Paulo. Tem uma coisa bem bacana que vai acontecer. Existe um lugar chamado Sala Tatuí, que fica na rua Barão de Tatuí, perto da estação Santa Cecília, aqui em São Paulo, que é uma livraria com hora marcada. Então você marca a hora pela internet e visita a livraria, é bem legal. Mas também é uma sala onde acontecem cursos que envolvem mercado editorial. E eu vou dar um curso lá. Que bacana, eu vou dar um curso sobre autopublicação digital, sobre publicar e-books, livros online. Aí eu vou falar sobre todas as plataformas que existem, o Wattpad, o KDP da Amazon, o TED, o Swig. Eu vou mostrar para você que vai fazer o curso qual é a melhor plataforma para você de acordo com o que você, com os seus objetivos, né, o que você espera alcançar com isso. Vou ensinar como se faz isso, como conquistar leitores nessas plataformas e como se divulgar em redes sociais, tal, como se profissionalizar como autor de autopublicação, que é a minha origem, né? E o mais bacana é que quem comprar esse curso até o dia 22 desse mês vai ganhar um Mais Leve que o Ar de brinde. Você vai ganhar um livro meu, Mais Leve que o Ar, publicado pela Lote 42, que tem essa capa
que eu acho maravilhosa. E o link tá na descrição do vídeo se você se interessar, se você é um autor independente, uma editora que quer trabalhar mais com publicação digital, se você quer aprender sobre isso, ou só trocar uma ideia comigo, tem esse curso aqui, é bem legal, eu recomendo todo mundo fazer, tem o link na descrição. É isso, nos vemos no próximo vídeo, leia livros e seja gentil com as pessoas. Beijo!